É no Alentejo Central que situa a zona de intervenção do Lifelines, redes de infraestruturas lineares com soluções ecológicas. Este é um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia, desenvolvido por 7 parceiros, sendo a Universidade de Évora o beneficiário coordenador. No dia 2 de junho, decorreu no auditório do PCTA, Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, em Évora, o primeiro seminário internacional do projeto, incluído na primeira reunião da Comissão de Acompanhamento que integra várias entidades nacionais e estrangeiras. O programa contou ainda com uma visita aos locais de intervenção nas estradas dos concelhos de Évora e Montemor Novo, realizada no dia 3 de junho. À margem do seminário, o coordenador-geral do Lifelines explicou alguns dos contornos do projeto. É um projeto focado em infraestruturas lineares, que são estradas, caminhos de ferro, linhas elétricas, que atravessam, sob a forma de linhas, grande parte do território. As pessoas têm a noção, porque ocupam muito pouco espaço físico, muito pouca superfície, que a existência destas linhas não tem grandes impactos na natureza. E nós, nos últimos 20 anos, aqui na Universidade de Évora e noutras instituições, temos vindo a perceber que têm impactos muito grandes sobre várias espécies de fauna e também de flora. Para já, há uma série de espécies que morrem ou atropeladas, ou com colisão com comboios, ou com colisão com linhas de elétricas, ou morrem eletrocutadas também quando pousam nos apoios das linhas elétricas. Depois há espécies que o barulho ou as luzes as impedem de se aproximar das estradas e, portanto, não se movimentam, não conseguem. As estradas podem cortar rotas de migração, podem cortar zonas de acesso ou de ligação entre locais de reprodução e de alimentação e, portanto, estas espécies depois não conseguem reproduzir-se, ou pelo menos reproduzir-se com tanta intensidade e, portanto, estamos a perceber que têm efeitos negativos em algumas espécies, numas mais que noutras, e basicamente, tendo identificado nesta região alguns dos locais problemáticos, este projeto LIFE são projetos muito virados para atuar, para fazer medidas de conservação. Tendo havido estes dados prévios, e havendo ainda uns trabalhos no início do projeto que permitiram completar esta informação, nós hoje sabemos onde é que precisamos de atuar. Em alguns casos temos medidas e vamos fazer medidas de conservação que já foram feitas noutros locais e que sabemos que funcionavam, ou pelo menos melhoraram o problema. Noutros casos surgiram situações muito invulgares e vamos tentar novas soluções. Esta é uma componente grande do projeto. A outra é que, tendo em conta que a comunidade em geral, os cidadãos em geral, não têm a noção da magnitude, da dimensão que pode ser este problema das infraestruturas lineares, os impactos que podem ter na biodiversidade, impactos negativos, é também, temos muitas ações focadas na disseminação e na consciencialização dos cidadãos. Ainda temos uma outra vertente, e que me entusiasma muito, mas que eu considero que é uma vertente de risco, que é o facto de estarmos a testar novos protótipos que nos permitem fazer monitorizações e algumas ações com base em tecnologia ultramoderna, reconhecimentos faciais, voos de alta resolução, etc., que nos permitem, de alguma forma, se resultarem, intervir de forma mais eficiente e monitorizar de forma mais eficiente os efeitos destas infraestruturas lineares. A construção de infraestruturas verdes foi um dos pontos focados neste seminário, dada a importância que podem representar enquanto solução ecológica. Infraestrutura verde é um conceito muito importante que tem a ver com o facto de aproveitarmos infraestruturas humanas. Infraestruturas são, por definição, construções ou algo que deriva da ação humana, e adaptámo-las de forma a que também possam funcionar, para além da utilidade que têm para os humanos, possam funcionar como refúgios, como locais de expressão, e, portanto, que não digo que todas as espécies as possam usar, mas muitas espécies podem, com certeza, usá-las como habitat ou como locais de dispersão e, portanto, promover também a biodiversidade ao longo desta infraestrutura cinzenta, tornando-a verde. Isso é uma infraestrutura verde que se pode falar em termos de infraestruturas lineares, mas como também em termos, por exemplo, nas nossas cidades podem ser uma infraestrutura verde, adaptando, por exemplo, a localização dos parques e dos jardins e das zonas verdes das cidades, vai permitir manter populações viáveis ou a funcionarem estes espaços verdes como aquilo que nós chamamos de stepping stones, locais de passagem, que permitam a continuidade do movimento e até a persistência de algumas espécies que usam estas zonas marginais
marginais que nós estamos a usar para promover refúgios e corredores, recorrendo a uma gestão ativa de plantação de espécies autóctones, de remoção de isóctones, que isso pode ser usado para uma série de espécies, quer de flora e quer de fauna, para residirem e para se deslocarem. Quanto às espécies que são mais atingidas pelas infraestruturas lineares, os responsáveis do Lifelines dão alguns exemplos. Uma das espécies, por exemplo, que era muito afetada e é muito afetada ainda pela mortalidade por atropelamento é o lince ibérico. E por isso, quando se fez o programa de libertação do lince na zona de Mértola, teve que fazer essa questão teve que ser tida em conta, foi colocada sinalização, há uma vigilância muito grande nos locais mais prováveis, portanto essa é uma das espécies. Outro grupo que é há dois grupos que têm muita mortalidade, que atenção, e que é importante que se distinga, que o facto de haver muitos animais mortos numa espécie não quer dizer que seja essa espécie mais afetada. Há espécies que às vezes há poucos animais mortos, mas que sendo as populações muito pequenas são mais afetadas do que as outras. Um grupo que nós nos temos estado a perceber que tem níveis de, por exemplo, de mortalidade nas estradas muito significativa aqui nesta zona do projeto, são os morcegos, que são o grupo de vertebrados terrestres que é mais ameaçado da nossa fauna e que por serem muito pequeninos nos estudos, há muito poucos estudos porque são muito pequeninos, são muito facilmente removidos da estrada e, portanto, só uma amostragem muito intensiva, como nós fazemos, diariamente recolhemos todos os cadáveres, é que permitiu perceber que a mortalidade de morcegos é muito significativa e que inclui espécies tão ameaçadas como o lince, que estão também criticamente em perigo. Os anfíbios são animais lentos que se deslocam pelo solo e, portanto, as infraestruturas, de certo modo, facilitam a travessia dos terrenos porque não têm vegetação. Mas o que tem em contra é que, ao aproximar-se dos veículos, eles não se percebem que os veículos podem ser perigosos. Portanto, ficam impávidos e serenos nas estradas e os transeuntes, os veículos, passam-se por cima e há um grande atropelamento. As estruturas verdes podem criar algum refúgio, mas o que evita que os anfíbios vão para a estrada é a existência de barreiras físicas que os canalizem para passagens por baixo da estrada. Podem ser passagens já existentes, como as passagens hidráulicas, ou podem ser túneis que são instalados nas estradas, e isso vai ser feito em duas estradas municipais, uma em Montemora e outra de Évora, em que as barreiras evitam que os animais atravessem a estrada e eles vão batendo contra a barreira até encontrar uma entrada, que é essa entrada do túnel, e com isso atravessam seguramente a estrada sem haver atropelamento. A possibilidade de construir infraestruturas verdes nas linhas ferroviárias foi a abordagem feita por Carmen Rosell durante este encontro do Lifelines. En mi intervención en el seminario voy a hablar de las posibilidades que tenemos de proveer infraestructura verde en los ferrocarriles, en las líneas ferroviarias. Vamos a hablar de oportunidades para proporcionar pasos para los animales, también sobre los animales que viven en los márgenes de los ferrocarriles y cómo el entorno y la vía están relacionados, las interrelaciones que hay entre los animales que viven en los márgenes de la vía y en el paisaje de los alrededores. Dos oradores neste seminário foi Carlos Rochinha, da EDP Distribuição, que realçou a participação desta empresa no projeto. Apesar de não termos uma intervenção direta, temos uma intervenção, digamos que assessoria, porque de facto é a ERGS que tem esse papel de integração de linhas impactantes neste projeto, e nós, como as linhas são nossas, temos, digamos, algum papel de acompanhamento e, digamos, de assessoria a todo o decorrer do processo, no decurso do projeto. E a sua intervenção aqui vem nesse sentido? Vai falar um pouco sobre essa parte da assessoria ou é outra intervenção? Não, é exatamente contar um bocadinho da história da proteção da avifauna, desde que a empresa chegou ao seu conhecimento que, de facto, as nossas linhas elétricas estavam a causar mortalidade. E digamos que é um percurso desde 1999, 2000, em que essa matéria chegou um bocadinho tarde a Portugal, não foi só a EDP, foi a Portugal, e no fundo contar um bocadinho como é que a empresa, a partir do momento em que esse problema é trazido para o seu negócio, desenvolver mecanismos de alguma forma, colaborar no sentido de, já que estamos a impactar negativamente, vamos contribuir para soluções técnicas. É um bocadinho à volta disso. O que é que fizemos assim que tivemos conhecimento que estávamos a causar mortalidade?
como é que a empresa trouxe para dentro de si essa problemática. O Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas é um centro de investigação da Universidade de Évora e marcou presença neste seminário através da sua diretora, que destacou a relação entre investigação e casos práticos. Eu acho que este projeto é fundamental porque leva, no fundo, o conhecimento que se tem nas universidades. Os projetos LIFE são projetos mesmo de implementação, ou seja, não são já projetos de investigação, são projetos para pôr na prática princípios e conhecimentos que se adquirem na investigação. E esse é um dos objetivos que nós temos tentado promover no ICAM, nós fazemos investigação, mas investigação que de facto tenha resultados na prática ou que responda a problemas que se põem na prática. E nesse âmbito parece-me que este projeto é muito importante porque há muito tempo que se desenvolve trabalho sobre as questões da ligação entre a agricultura e o ambiente, a agricultura e a biodiversidade, mas agora com este projeto o que se consegue é não só monitorizar e adquirir conhecimento, mas sobretudo testar como é que pode ser melhorado o estado da biodiversidade, tendo em conta a atividade humana na região. O Lifelines resulta de uma parceria entre a Universidade de Évora, os municípios de Évora e Montemor Novo, a Infraestruturas de Portugal, a Universidade de Aveiro, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e a Associação Marca. Teve início em agosto de 2015 e tem uma duração de 5 anos, sendo o valor total deste projeto de 5 milhões de euros, dos quais 60% são cofinanciados pela Comissão Europeia.